Olá, tudo bem com vocês, alunos das escolas Auro Filho, Leôncio Horácio e Maria Rita? Aqui quem fala é o seu professor virtual de matemática. Me chamo Marcos e hoje nós vamos estudar sobre a área de mais dois quadriláteros. Hoje nós vamos estudar sobre a área do trapézio e também sobre a área do losango. Vem comigo! Bem pessoal, então eu vou começar discutindo aqui com vocês, qual o processo que nós precisamos fazer para medir a área de um trapézio. Um trapézio, para quem não sabe, é uma figura geométrica como essa aqui que aparece na imagem para vocês. Então, para calcularmos a área de um trapézio, que é essa figura geométrica, uma figura geométrica nesse formato aqui, nós vamos considerar as seguintes partes do trapézio. Todo trapézio ele vai ter uma base maior, nesse caso eu vou chamar de B maiúsculo. Ele também vai ter uma base menor, eu estou chamando aqui a base menor de B minúsculo. Ele vai ter uma altura. Basicamente o que eu vou precisar saber são os valores dessas três medidas no trapézio. Sabendo o valor dessas três medidas no trapézio, eu vou aplicar na fórmula que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho e assim eu vou fazer o cálculo da medida da área do trapézio. Então aqui nós temos a base maior, que é o B. Nós temos a base menor, que é o B minúsculo, e nós temos a altura H, que eu estou chamando de H, como nos outros casos eu também já fiz. Então, para calcularmos a área, como é que fazemos, professor? Qual que é a fórmula de cálculo de área do trapézio? A fórmula é essa aqui, pessoal. Eu vou pegar e vou somar a minha base maior com a minha base menor, vou multiplicar essa soma pela altura e vou pegar esse resultado e dividir por 2, O resultado desse cálculo vai ser a área do meu trapézio, tá certo? Então, essa é a fórmula que nós vamos utilizar quando quisermos calcular a área de um trapézio. E o losango? O losango, que é o nosso último quadrilátero que eu vou discutir aqui com vocês, O último polígono de 4 lados que eu vou discutir aqui com vocês é sobre o losango. O losango, primeiramente eu queria falar um pouquinho o que é o losango, O losango, ele é uma figura geométrica de 4 lados e que o que ele tem de especial é que a medida de seus lados é igual, Diga-se de passagem, o quadrado é um caso também de losango. Todo quadrado é um losango, tá certo? Porque os losangos eles são quadriláteros que têm lados com a mesma medida, Só que o quadrado ele é um losango que tem umas propriedadezinhas a mais, que é ter seus lados ou sendo paralelos ou sendo perpendiculares. Isso não vai ocorrer necessariamente com os losangos. Mas o losango é uma figura que tem esse formato aqui, pessoal, parecendo com aquela pipa que vocês brincam aí na rua. Então nós temos aqui que todo losango ele tem dois elementos que são essenciais para a realização do cálculo da área dessa figura. Qual que são eles? Nós temos uma diagonal maior, que eu estou chamando aqui de D maiúsculo, e nós temos uma diagonal menor que eu estou chamando aqui de D minúsculo. Então são esses dois elementos, diagonal maior e diagonal menor, que vão ser essenciais no cálculo da área da nossa figura, que é o losango. E como é que eu vou fazer para calcular a área do losango? Eu vou pegar e vou multiplicar essas diagonais, diagonal maior vezes diagonal menor, e vou dividir o resultado dessa multiplicação por 2. Então fazendo esse cálculo eu obtenho a área do losango, tá certo? Bem, então feitos esses comentários, o que eu vou fazer aqui agora com vocês é discutir dois casos, dois exercícios, mostrando situações em que a gente pode fazer o cálculo de figuras dessas aqui que nós discutimos. Então o primeiro exercício é esse aqui, ele diz que o quadrilátero ABCD é um trapézio, cujas bases medem 30 cm e 51 cm. Sabendo que a altura desse trapézio é 16 cm, ele pede para determinarmos a área do trapézio. Então nós temos as informações essenciais aqui. Nós temos o trapézio ABCD, em que as bases medem 30 e 21, então eu sei que a base maior mede 30, e a base menor mede 21, e ele fala que a altura mede 16 centímetros. Nós temos os valores das três partes do trapézio que são essenciais para calcularmos a medida da área do trapézio. A fórmula é essa, Somo a base maior com base menor e multiplico pela altura e depois divido por 2. Base maior 30, base menor 21, então fica 30 mais 21, vezes a altura que é 16, tudo isso dividido por 2.
Então nós ficamos com esse valor, estou repetindo, né? A área igual a base maior, base menor, vezes a altura sobre 2. Fazendo esse cálculo, primeiro eu vou somar o que está no parêntese. Então somando 30 com 21, isso dá 51. Então fica 51 vezes 16 sobre 2. Então o que eu vou fazer aqui agora, nesse momento, é simplificar o 16 com 2. Simplificando 16 com 2, eu fico com 16 sobre 2 dá 8. Então fica 51 vezes 8. Então fazendo essa multiplicação aqui, 51 vezes 8, eu obtenho 408 centímetros quadrados. Professor, como é que o senhor sabe que a unidade de medida é centímetros quadrados? Porque todas as medidas, né, do meu trapézio estão em centímetro. A base maior, a base menor e a altura estão em centímetro. Então eu vou saber que a unidade de medida da área vai ser em centímetros quadrados. Portanto, esse é o resultado do cálculo da área desse trapézio. E o nosso segundo exercício, pessoal, ele envolve a segunda figura que discutimos, que foi o losango, o segundo quadrilátero que discutimos, né? Então ela diz o seguinte: um jardineiro prepara um canteiro em forma de losango, cujas diagonais medem 3,2 metros e 2,4 metros. E a pergunta é, qual é a área ocupada por esse canteiro? Então nós temos um canteiro, né, cuja medida no formato de um losango, como diz o enunciado, e cuja medida das diagonais é igual a esses valores aqui mostrados na imagem, né? Nós temos a diagonal maior medindo 3,2 metros, 3,20 metros, e a diagonal menor medindo 2,40 metros, 2,4 metros. Para calcularmos a área dessa região em formato de losango, o que precisamos fazer é aplicar a fórmula, que é obtida a área, então, pela multiplicação da diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2. Então vamos fazer esse cálculo aqui e ficamos com 3,2, 3,20 vezes 2,40 sobre 2. Ficamos então com 3,20 vezes 2,40 sobre 2, que é igual quando fazemos essa multiplicação na parte de cima aí, 3,20 vezes 2,40, isso dá 7,68, né? Se vocês fizerem a multiplicação, vocês vão obter esse valor, 7,68 dividido por 2. Então esse resultado aqui agora é 3,84 metros quadrados. Por que metros quadrados? Porque as unidades estão em metro. As duas diagonais, o valor das duas diagonais está em metro. Então nós obtemos que o valor da medida da área está na unidade metro quadrado. E esse é o valor da área então da nossa região ali em formato de losango. E essa é a resposta do nosso segundo exercício. E com essa resolução aqui eu encerro o nosso vídeo. Desejo um grande abraço a todos vocês e até mais.